Olá pessoal, sejam bem-vindos então a mais um Resolvendo Exercício aqui. Eu tinha prometido para a turma, né, que na nossa próxima aula eu iria resolver o exercício da votação. Como não vou poder estar presencialmente, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer exercício, fiz esse vídeo aqui, então aproveitando já coloquei disponível para todos aí, quem quiser ver como é que a gente faz uma urna, tá? Uma urna bem simples, eu não estou levando em consideração validação de título de eleição, essa coisa, né, de título de eleitor, desculpa. Só estou fazendo contagem de votos mesmo. Então, o exercício, ele é praticamente esse aqui, tá? Em uma eleição presidencial, existem 4 candidatos, os votos são informados através de códigos, os dados utilizados para a contagem dos votos obedecem a seguinte codificação: 1, 2, 3 e 4, voto para os respectivos candidatos, sem referência a nenhuma, a nenhum partido político, a nenhum, como é que chama, candidato, tá? São votos só para fins de exercício aqui, tá, gente? Os 5 voto nulo, 6 é voto em branco. Bom, como finalizador do conjunto de votos tem esse valor zero. É só digitar o zero, ele finaliza a votação. O programa tem que mostrar quantos votos teve cada opção e mostrar se houve um vencedor ou houve um empate. Ok? Então ele é bem simples. Então vamos lá. O que a gente enxerga aqui de entrada, né? O que é a única coisa que essa urna vai ter? É o voto. Então eu não tenho mais nada, não coloco título de eleitor, CPF, nada. A única coisa que vai ter de dados para ele trabalhar de entrada é o voto. Então eu gosto de falar, né? Olha, a minha entrada é o voto. Eu vou criar uma variável para ele, tá? Para nossa entrada, que é o voto. Bom, fazendo uma observação, né? A gente não sabe quantos votos vamos ter, né? A gente não sabe se vai ter 10 votos, 20 votos, 1 milhão de votos, não sabe quantas pessoas vão votar. Então eu não posso usar a estrutura de repetição para. Então a gente vai utilizar a estrutura de repetição enquanto que ela é uma estrutura de repetição utilizada para quando a gente não sabe, para um número indeterminado, na verdade, né, de repetições, a gente não sabe quantas vezes a gente vai repetir, a gente utiliza a estrutura enquanto, que ela tem uma condição. A nossa condição aqui do enquanto o voto for diferente de zero. Então eu vou escrever bem como eu falo em português, ó, enquanto o voto. Aqui no Portugal, o diferente, né, exclamação igual, enquanto o voto for diferente de zero, ele fica repetindo aqui, então, essa instrução. Aqui ele está dando um aviso, tá, que o voto não foi inicializado. Por quê? Porque aqui a gente declarou o voto não tem valor nenhum, então ele vai chegar aqui, nada é diferente de zero, então a gente precisa ter um valor aqui. Como a gente vai ter aqui um escreva e um leia, né, que é obviamente para a pessoa informar o voto, né, então a gente começa assim o nosso programa, informe o seu voto, leia voto. Agora ele já some o erro, tá? Então a pessoa vai informar um voto, se o voto for diferente de zero, ele vai ficar aqui repetindo. Não vou entrar em muitos detalhes, mas assim, para a gente não ficar em loop infinito, a gente repete isso aqui, tá? É um resuminho bem simples, assim, por exemplo, eu entrei aqui dentro. Se eu não modificar o valor do voto, ele vai ficar preso aqui. Então eu preciso colocar alguma instrução dentro da estrutura de repetição enquanto que faça com que ele saia desse enquanto. Por exemplo, em algum momento eu posso fazer com que o voto tenha o valor zero. Então eu vou ter que pedir para o usuário informar novamente e ler o voto, tá? Então é bem assim, é bem simples que funciona. Essa urna já estaria funcionando sem contabilizar votos, é só saber se ela vai parar ou não, tá? Então a gente vai colocar aqui um informe voto, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até posso botar votos inválidos, a negativa ela não está parando. Qual é o único momento que ela para? O único momento que ela vai parar é quando eu colocar o voto igual a zero. A gente colocou o voto igual a zero, parou de fazer a votação. Agora vai vir a brincadeira, né? Começa a parte da lógica. Então eu preciso saber quantos, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui no exercício novamente. Ó, eu preciso saber quantos votos tem o candidato 1, 2, 3 e 4. Então eu vou criar variáveis chamadas C1, C2, C3, C4, respectivamente para cada candidato, tá? E aí eu ainda vou ter aqui, ó, votos em branco e votos nulos, ok? Que é para o caso ali que a gente tinha olhado no exercício, votos em branco é o 6 e votos nulos é o 5. Então o que a gente vai fazer? Essas aqui sim eu vou precisar inicializar. C1 igual a zero, C2 igual a zero, C3 igual a zero, C4 igual a zero. Então eu tenho que ter um valor inicial para essas variáveis, tá? E Vn igual a zero. Por quê? Todo mundo começa com zero. Então agora, quando a gente for votar,
a gente vai começar, aqui eu botei ao contrário, nem botei certo os valores EV, é voto nulo. Quando a gente for votar, então a pessoa digitou um valor, o valor foi diferente de zero, ele vai entrar na estrutura de repetição, então ele vai fazer os nossos testes, né? Então, a programação é uma coisa muito simples. A gente vai testar se o voto é igual a 1. Então vamos lá. Se voto tem o valor igual a 1, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dentro, né, dessa parte do código, se voto for igual a 1, eu vou fazer C1 igual a 0. Opa, desculpa. C1 mais C1 igual a 0. Eu vou fazer que o candidato 1 vai ter mais um valor adicionado no seu contador. Seu contador aqui, o candidato 1 começava com 0. Quando ele vê esse C1++, ele aumenta de 1 aquele contador, então de 0 ele passa a valer 1. Na próxima vez, se a pessoa tivesse votado no 1 novamente, ele valeria 1, agora ele vai valer 2. Então, esse cara aqui, ó, essa linha, ele simplesmente adiciona mais 1 ao valor atual que tem a variável C1, que no caso é 0, depois se ele entrasse aqui seria 1, se entrasse de novo tivesse o voto seria 2, 3, ele vai assim cada vez mais aumentando de 1 em 1. Então, agora a gente vai colocar um senão, ó, senão C. E eu vou colocar os outros candidatos, gente. Assim, ó, é facilzinho a programação. Por quê? Se o cara votou no primeiro, ele não votou nos outros. Então, se ele votou no primeiro, ele nem vai testar esses outros casos aqui debaixo. Se eu colocar um C embaixo do outro direto, por mais que ele tenha votado no primeiro, ele ainda vai testar se o voto é igual ao 2 aqui, né, o segundo. Então, a gente tem que otimizar a nossa programação colocando o senão. Quando a gente utiliza o senão C, ou é uma coisa ou é outra. Então, se ele já achou na primeira, ele nem testa as outras, porque não tem como ser várias opções diferentes com apenas um voto. Então, a gente utiliza um senão C aqui e já vai direto para todas as outras opções. Ó. Senão C, voto igual a 3, 3++. Opa! Senão C, voto igual a 4. C4++, e agora a gente tem o 5, né? Deixa eu só dar uma confirmada aqui, por favor. O 5 é voto nulo, então C voto igual a 5, Vn++, Vn++, e se voto igual a... Ali eu falei 5, botei 6. Se voto igual a 6, agora votos em branco. Confere, né? Repete aí. Se voto igual aqui, eu tenho um probleminha. Aqui é 5, aqui é 6. Votos em branco. Só confirmar, de novo, né, mais uma vez, 5 voto nulo, perfeito, VN, 6 votos em branco. Beleza. Então aqui a gente já tem, pessoal, toda a nossa contagem de votos. Não tem o programa em programação não tem como ele errar. O cara digitou 1, ele vai adicionar para o 2 aqui, só se eu fizesse isso na programação. Então aí seria roubar, né, burlar a urna, mas assim, se a gente tem auditoria e olha, uma urna não tem como dar errado, a lógica é que ela não vai simplesmente, peraí, me enganei, era 1, eu caí por 2. O programa de computador ele não erra. Então, a nossa contagem de votos aqui tá certinho, tá? Então, beleza, vai informar seu voto. O que ele está pedindo? Para mostrar quantos votos teve cada pessoa. Então, se uma pessoa não teve nenhum voto, aqui no caso, né, vai aparecer lá 0, porque a gente já inicializou. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, né, votação encerrada, para avisar que a gente finalizou o processo de votação. Além disso, eu vou colocar candidato 1 teve tantos votos. Ó, candidato 1 teve, aí a gente coloca assim, a vírgula e a variável, C1. Ainda vou colocar aqui depois votos. Finalizamos a nossa frase. Eu vou brincar aqui só um pouquinho, eu vou votar 3 vezes no candidato 1, só para a gente ver quantos votos, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3. Vou colocar agora -1, para vocês verem que ele não vai interferir, vou colocar 0. Candidato 1 teve 3 votos. Então, assim, gente, não tem programa aqui, não tem como dar errado, ele vai funcionar certinho, bonitinho, tá? Eu vou repetir essa frase aqui. Candidato 2, esse barra N para ele quebrar a linha, tá? Se eu não colocar o barra N, vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Vou botar aqui o candidato 2, agora eu vou votar 2 vezes no 1 e uma vez no 2, ó. Se eu não botar barra N, ele coloca a linha junto uma da outra. Então a gente vai colocar barra N para ficar bonitinho ali no nosso programa.
O candidato 3 teve C3 votos, olha que fácil. Candidato 4 teve C4 votos. Candidato, não, votos em branco, né? É votos nulos ou votos em branco? Quero votos nulos. Aí é o VN, que é votos nulos, e votos em branco. VB. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Agora eu vou colocar um voto, 2 votos por primeiro, né? Um voto para cada um, até votos em brancos e votos nulos, e 0. Então a gente teve assim, candidato 1 teve 2 votos, o candidato 2 teve 1 voto, um voto ficou meio estranho. A gente coloca assim, então, um voto. Tem que deixar o programa bonitinho. Bom, tá resolvido. Teve um voto, votos nulos, votos em brancos, beleza. Então aqui a gente já sabe quantos votos teve, né? A gente pode até fazer uma coisa aqui, colocar um pouquinho diferente, tá? A gente pode fazer bem bonitinho. Candidato 1. Fazer tipo um menuzinho, tá, gente? Isso aqui até que é interessante de a gente fazer. Acho que é bem legal, bem didático a gente fazer isso, tá? Pra gente ir treinando. Fazer menu para o usuário, né? Para ele saber o que ele vai fazer. A gente coloca candidato 2, 22, candidato 3, candidato 4, candidato... Não, o 5 já é nulo. E era aqui que eu queria chegar, tá? Para a pessoa saber, ó, branco é o 6. Para não pensar que o 5 e 6 é candidato. Então já fica um programa um pouquinho diferente, né? Ele fica assim, ó. Forma o seu voto, 1, 2, 3, 4, 5. A gente pode inverter, né? 1, C1, fazer até... Fica mais correto fazer assim, né? C1, candidato 1, candidato 2, candidato 3, candidato 4. E aqui a gente inverte. 5. Vocês já vão ver que eu... Isso aqui é só para ficar mais bonito o nosso menu, tá? O nosso menuzinho aqui feito branco. Voto branco, voto nulo. Então agora a gente vai colocar aqui 2, 3, 4. Então agora ficou mais fácil assim. Digite 1 para o candidato 1, 2 para o candidato 2, 3 para o candidato 3, 4 para o candidato 4, 5 voto nulo e 6 voto branco. Só confirmando, 5 voto nulo, 6 voto branco. Perfeito. Então aí tá tudo certo. Agora esse menu a gente repete ele, tá? Então a gente pode vir aqui copiar, tá? A gente não tem problema em copiar, não precisa digitar tudo de novo aqui, ó. Vem aqui em cima, a gente copia. Deixa eu só parar o programa aqui para a gente poder copiar. Vai pegar essas linhas aqui e vou colar essas linhas aqui embaixo, tá? Então vamos lá, ele vai repetir o menu cada vez que ele precisar de uma votação, ele repete o menu. A gente pode ver agora o voto 1, né? Aqui eu coloquei, informe o seu voto. Posso botar assim, candidatos. Vou dar uma organizada aqui. Tira essa linha daqui, né? Informe o seu voto. Coloca aqui candidato. Menu. Vou colocar candidatos. E essa parte a gente muda aqui embaixo também. Fica melhor. Terceiro. Candidatos. Candidatos. Foi meio zoado aqui na digitação. Já ficou um pouquinho melhor. Candidatos, informe seu voto. Tem que botar um barra N também. Vai esquecendo dos pequenos detalhes, né? Mas quando a gente vai rodar o programa, a gente já vê, ó, tá faltando alguma coisa que não ficou legal. Então agora sim, informe seu voto. 1, 2, 3, 0. Faltou colocar aqui 0 para sair, tá? Isso aqui é muito importante, tem que avisar o usuário 0 parar a votação. Isso aqui é muito importante porque o usuário não tem a obrigação de saber que o 0 vai parar a votação. Agora ele sabe, tá aqui informado bonitinho, ó. Então é bem simples, tá, gente? Ó, 1,
4, 5, 6, 0, saí. Então eu tive um voto para o candidato 1, o candidato 4 teve 2 votos. Parte do nosso exercício está resolvido, tá? Praticamente toda a lógica aí de votação, de contabilidade de votos está pronta. O que a gente vai fazer agora, tá? A gente precisa saber se houve um vencedor ou houve um empate. Essa parte ela é um pouquinho mais chata. Agora eu vou fazer um teste bem simples. Olha só que legal, tá? Então vamos lá. Ó. Se eu vou colocar aqui um teste, ó. C1, que é a quantidade de votos do candidato 1, for maior do que C2 e C1 for maior do que C3 e C1 for maior do que o C4, notem que eu fiz uma, duas, três comparações. Eu comparei o primeiro candidato com o segundo, comparei o primeiro candidato com o terceiro, o primeiro candidato com o quarto. Se o candidato 1 for maior que todos eles, e não interessa se tiver mais nulos e mais brancos, se o candidato 1 tiver mais votos que os outros, né, ele vai ser o vencedor. Então a gente vai colocar aqui escreva o candidato 1 é o vencedor. Então tá bem simples, tá? O nosso programa. A gente pode colocar aqui um outro, né? Se não ser. Então ele vai fazer um outro teste aqui. Só que agora, em vez do C1 ser maior, eu vou colocar assim, ó, se o C2 for maior do que o C1, se o C2 for maior do que o C3, e se o C2 for maior do que o C4, o candidato 2 é o vencedor. Tá resolvido aí. Gente, eu sempre coloco um senão, porque se assim, ó, se o C1 for maior do que o 2, que o 3, que o 4, não precisa testar o outro, isso aqui não vai acontecer. Por isso que a gente sempre coloca o senão, porque ele vai garantir que é uma coisa ou outra, mas não tem como dar errado isso aqui. Ó, se C3 for maior do que o C1, se o C3 for maior do que o C2, e se o C3 for maior do que o C4, o candidato 3 é o vencedor. Se não, se C4 for maior do que o C1, se o C4 for maior do que o C2, e se o C4 for maior do que o C3, o C4 é vencedor. Existe uma possibilidade ainda. Se um deles não for maior do que o outro. Então, assim, gente, ó, se o C1 não for maior do que todos eles, se o C2 não for maior do que todos eles, se o C3 não for maior do que todos eles, e se o C4 não for maior do que todos os outros, quer dizer que tem dois iguais. Por exemplo, se o C1 for maior do que o C2, ele já não fica aqui. Então, isso aqui também não vai acontecer. E aí, eu posso ter um caso, né? Digamos que se o C3... Não tem caso nenhum. É só colocar aqui o senão, empate. Tá? Eu estava pensando, pode dar algum bug ali, não, mas não. Escreva empate na eleição. A gente vai fazer uma brincadeira aqui, tá? A gente coloca alguns testes aqui para a gente brincar. E está resolvido. Se a gente tem um vencedor, vai escrever, se não, a gente vai escrever empate na eleição. Então vamos dar uma brincada aqui, ó. Olha só que legal. Votos do C1, tá? 1. Eu vou colocar um voto para o C2, que agora eu já encerrei. Não, eu vou colocar um voto para o C3 e um voto para o C4. Um voto para o nulo e um voto para o branco. Quem que é vencedor? C1 teve 2 votos. Perfeito, funcionou. Agora eu vou colocar 2 votos para o C2. C2, C3, C4, C5, C6. C6 não, né? 6, 5 e 6 e agora 0. 2 é vencedor. Vamos lá. 1, 2, 3. 3, coloquei 2 votos para o 3. 4, 5, 6. 0. O candidato 3 é vencedor. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar 4 votos para o C4, vou colocar vários votos para o nulo e branco, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Não faz diferença porque ele não está vindo nesses testes aqui, tá? Então agora eu vou informar para sair quem que ganhou o 4. Olha que coisa louca agora. Eu vou colocar 2 votos para o C1, 2 votos para o C2, 3 votos para o C3 e 3 votos para o C4. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 0. Opa, empate na eleição. Então, claro, a gente não colocou, né? Poderia melhorar o algoritmo ainda para saber qual é o empate entre quais candidatos, né? Para verificar quais outros candidatos. Teve 2 candidatos empatados ou 3 candidatos empatados. Mas aí a conversa é um pouco maior. Tá? Isso aqui era só para demonstrar um pouquinho de como a gente pode ir montando uma lógica
para determinar se houve vencedor ou empate, né, numa eleição. Pessoal, espero que tenham gostado, tá? Eu gostaria de estar presencialmente aí na aula com vocês, infelizmente, né, por questões de saúde a gente não pôde estar presencialmente, mas logo logo a gente se encontra. Era isso, e quem estava pela internet assistindo aí, né, espero que tenham gostado. Um abraço para todos. Tchau, tchau.